Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Irmãos, eu queria que você pegasse a tua Bíblia, porque nós vamos meditar nela nessa noite. Eu creio que Deus tem algo glorioso para nos passar, para nos ensinar, porque a palavra por si própria ela já fala, né, irmãos? Eu queria que você abrisse lá em Isaías.
Amém. Isaías, capítulo 40. Versículo a partir do 9, irmãos. Amém? A palavra de Deus fala assim, irmãos. Tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, sobe a um monte alto, tu que anuncia as boas novas a Jerusalém. Ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize a cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor, Deus, virá com o poder e com o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós aqui lemos a Tua palavra, Pai, e como está escrito na Tua palavra, quando ela é lida, quando ela é pregada, ela não volta vazia, Senhor. Pai, o Senhor nunca mudou e não vai mudar, porque a Tua palavra não muda, Pai. O Senhor não muda. Por isso nós cremos, Pai, no Teu poder e na Tua glória, Senhor. Eu sei que o diabo, Pai, ele murmura 24 horas, Pai, porque ele é espírito, Senhor. E os demônios que estão a serviço dele também são espíritos. Mas nós também sabemos, Pai, que ao nosso favor, Pai, está, oh meu Deus, o maior de todos. O Espírito do Senhor, Ele está em nós. E é Ele que fala em nossos corações. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, fala conosco nesta noite, Pai, através desta palavra, Pai. Tira toda dúvida, Pai, de dentro do nosso coração. Tira toda a incredulidade, Pai. Pois assim nós oramos e assim nós te pedimos. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Pode se assentar. Irmãos, Deus do princípio de tudo, Deus, Ele é, né? Eu sou. Então, se a igreja está cheia ou está vazia, ou se está para Deus, né? Porque Deus, Ele é Deus. Ninguém explica Deus, né? Ninguém explica Deus. Deus, Ele não precisa de nós, não. Ele não precisa de mim, não precisa de você. Somos nós que precisamos de Deus. Mas nós sabemos que o diabo é muito sujo, né? Ele é muito sujo, ele joga abaixo.
né? Ele é estrategista. Você vê que hoje, nós aqui na casa de Deus, muitos que era para estar aqui, que fala que crê em Deus, né? Não está. Por quê? Porque o diabo, ele é estrategista. Ele arma ciladas, né? Para que os filhos de Deus não subam para a casa dele, de Deus, para poder receber as bênçãos do Senhor. Então a Bíblia fala, né? Que a recompensa sua, a recompensa minha, né? Está na mão de quem? Na mão dele, né? Na mão dele. Então a Bíblia, ela fala para nós fazer o quê? Tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncia as boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Então Deus fala para nós fazer isso, né? Subir em um monte alto e proclamar, e falar bem alto: ó, aí está o nosso Deus, aí está o vosso Deus. Se apronta, Jerusalém, se prepara, porque o nosso Deus está para voltar. É bíblico, irmãos, não somos nós que estamos falando, é bíblico. Então Deus está falando: se apronta. Então vai num monte bem alto e aí proclama, né? Avisa. E a Bíblia então fala que eis que o Senhor Deus virá com poder. Então ele vai vir com poder, né? Então nada vai poder detê-lo. Nada vai poder detê-lo. As obras das trevas, a ação do inimigo, não vai poder deter. Eu estava vendo essa semana uma matéria, a igreja Satã. Já existe muitos, uma multidão, irmãos, seguindo esse Deus Satã, né? E está crescendo, essa igreja está crescendo. Entre aspas, não é igreja, né? É uma seita. E muitos, por quê? Crendo que o mundo vai vencer Cristo, né? Porque eles acham que venceram no princípio, lá no começo, né? Eles acham que venceram. Mas eles estão enganados, porque Cristo, a Bíblia fala que Ele vai vir buscar os seus, né? Porque nós sabemos que Cristo ninguém pode vencer, né? Sabemos que Ele é Deus, Ele é o Senhor. Então a Bíblia fala que Ele virá com poder. Então sai da frente quem tiver. Quem tiver, sai da frente. Ó, e o seu braço dominará. Você viu? O braço do Senhor vai dominar. Então, nós vemos hoje a ciência, a tecnologia, irmãos, é uma coisa fora do normal. Muitas vezes nós não queremos, muitas vezes a gente nem acredita, né? Como que o homem evoluiu, como o ser humano evoluiu, de uma tal maneira que a gente fala: nossa, parece que, né, parece que são semideuses, né? De poder elaborar algo que é sobrenatural muitas vezes, né? Você fez assim, pô, parece que é uma coisa sobrenatural. Uma pessoa, um exemplo, você pegar um celular, você aperta um botão aqui, digita um número e você consegue falar do outro lado. Quantos 1000 quilômetros, né? Em questão de segundos, em milésimo de segundos, que nem sei o tempo, mas é muito rápido. Carros que parecem robô, né? Robô.
faz tudo, né? Uma coisa fora do normal. Você começa a ver, mas como que a pessoa elaborou isso, elaborou? Ciência, né? Na parte da medicina, e a gente vai vendo isso. Então, aí a Bíblia fala assim, ó: eis que o seu galardão está com ele. Então existe um galardão, mas esse galardão não está na minha mão. Esse galardão não está na mão do Filho do Homem. Esse galardão está na mão de Deus, está na mão do Senhor Jesus Cristo. Então é Ele que vai galardoar aquele que serve a Ele, né? Mas muitas vezes a pessoa, ela quer tudo muito rápido, né? Ela quer já imediato. E Deus, Ele tem que fazer prova da gente. Fazer prova. Tem que fazer prova. Se a gente pegar na Bíblia Sagrada, irmãos, todos aqueles que foram provados, depois eles foram aprovados, né? Moisés estava no Egito. Moisés, ele foi instruído ali no Egito. Ele estava sendo preparado para ser um faraó, né? Porque ele era considerado como filho da filha de Faraó. E você vê, a Bíblia Sagrada fala que ele teve um certo momento que ir para o deserto, né? Porque Deus tinha uma prova para colocar na mão dele. E a Bíblia Sagrada fala que ele foi muito sábio. Ele pediu a Deus para que Deus pudesse ir adiante dele, né? Porque ele por si próprio sabia que ele não ia conseguir passar por essa prova. Não ia. O homem não consegue. O homem não consegue. Por isso que Deus, Ele nos enviou o Espírito Santo, para que nós possamos vencer, né? Todas as lutas e todas as batalhas. Então, eis que o seu galardão está com Ele, ó, e diante dele a sua recompensa. Então está diante dele a tua recompensa. Ele está vendo o que você merece, o que você não merece. Ele sabe. E a Bíblia fala assim, ó: como pastor apacentará o seu rebanho. Então nós temos um pastor, nós temos um sumo pastor, e é Ele que apacenta a igreja, irmãos. A igreja é apacentada pelo sumo pastor. Entre os teus braços, ó, recolherá os cordeirinhos. Então você é um cordeirinho. Você é um cordeirinho. Ele recolhe você e coloca entre os braços dele. E a Bíblia fala assim, ó: e os levará no seio. Então ele recolhe você pelos braços e traz e coloca onde? No seio dele. Ele te amamenta, Ele te fortalece, é Ele que te dá vigor, é Deus, é Ele. Então, aí a Bíblia fala assim, ó: as que amamentam, Ele guiará mansamente. Então, ó, amamentam. Então é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. Então quando você vê a igreja do jeito que está,
Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? É porque muitos não querem ser amamentados por Deus, não quer. Então busca alimento nesse mundo, prazeres nesse mundo, né? Para alimentar o que? O ego dela. E a Bíblia fala assim, ó, no versículo 21. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Então Deus do princípio, a palavra está falando. Deus do princípio. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Olha isso. Ele está assentado, irmão, sobre a redondeza da terra. Olha a grandeza desse teu Deus, cujo os moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus. É Ele que estende os céus como uma cortina e os desenrola como uma tenda para neles habitar. Então foi tudo Deus que preparou, irmãos. Você viu? Estava tudo enrolado. Olha o poder desse Deus. E Ele desenrolou. E a Bíblia Sagrada fala como uma cortina e os desenrola como uma tenda para neles habitar. Então você vê que Deus criou tudo isso como uma tenda. Ele fez tudo para que nós pudéssemos habitar nela. Ó, é Ele quem reduz. É Ele que reduz, irmão, a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Então Ele tem o poder de anular, né, os juízes da terra. A palavra de um juiz. Olha isso. Então, quando nós cremos de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, de toda a nossa fé, Ele reduz a nada os príncipes. Ó, nós estamos falando de príncipe. Quando você vê um homem aí falado no mundo, uma pessoa grande, todo mundo considera um príncipe, um rei. A Bíblia fala que Ele reduz a nada. Ó. E torna em nulidade, Ele anula os juízes da terra. Então Ele tem esse poder. Ele tem esse poder. Ó, mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono. Já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Então é assim, ó. Então, irmãos, nós olhamos aí fora as pessoas andando despreocupado, sem atentar o que está acontecendo. Mas a Bíblia fala que vai chegar um dia do juízo. Vai chegar um dia do juízo. E todos serão julgados pelas suas obras.
Mas muitos vai falar: Senhor, mas ninguém pregou para mim, ninguém falou. Mas a Bíblia Sagrada por si mesmo fala, irmãos. Hoje, a pessoa pega um livro, né, de um escritor famoso, né, pega pensamentos de homens inteligentes e segue um conhecimento humano. Eu ouço falar aí de Sócrates, tem tantos outros aí, né, que Albert Einstein e vai outros inteligentes, muitos procuram ser igual, né? Eu já ouvi isso de um jovem, né, e consegue, vai, né, chega a ter êxito neste mundo. Mas e na palavra? Na palavra falta conhecimento e falta sabedoria. Aí Deus pega as coisas simples desse mundo para confundir as sábias deste mundo, né? Porque as coisas de Deus é loucura para o mundo, irmãos. É loucura. E as coisas do mundo também é loucura para Deus. Então, Deus ele faz essa confusão, né, para poder mostrar que Ele é Deus. E Ele continua falando aqui, ó, no versículo 25, fala assim, ó: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Com quem ele vai se comparar? Não tem como, ninguém se compara a Ele. Ninguém. Aí ele fala assim, ó: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair ao seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha faltar. Então este é o Deus que você serve. Ele conta as estrelas do céu, não fica uma de fora. A Bíblia Sagrada fala que Ele chama pelo nome, por ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e fala, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor. Então por que você pensa assim? O teu caminho está encoberto ao Senhor? Porque nada pode ficar encoberto ao Senhor. Não adianta, irmãos. As pessoas acham que Deus não está vendo. O ser humano acha que Deus vira as costas para o pecado. Não tem como, irmãos. Deus não tem lado, não tem frente, nada. Deus ele é onisciente. Deus ele é onipresente e onipotente. Deus ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, irmãos. Em todos os lugares ele está. Se você ir na água, você vai ver que lá tem vida. Você vê que para fora da água tem vida. Na terra, você fala, como que pode? Tem ser vivo. Então não tem onde você se esconder de Deus. Não tem. Não tem. Então a Bíblia fala assim, ó: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Mas não passa, irmãos. O seu direito não passa despercebido a Deus, porque Deus ele é fiel. Não sabes, não ouviste
que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu pensamento. Então o Deus que nós servimos, irmão, não se cansa, então não se preocupa não. Não se preocupa, Deus não se cansa de lutar pelas nossas vidas. Ele não desiste nunca, Ele não para nunca, Ele vai até o fim, porque é promessa, e promessa tem que se cumprir. Faz forte ao cansado. Então, se nós estamos cansados, a Bíblia Sagrada fala que Ele faz forte ao cansado. Ele faz você revigorar, criar força, ânimo, determinação. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você vê, Ele multiplica. Então Deus, Ele tem esse poder para fazer isso. Então quando você vê uma pessoa cansada, debilitada, sem força para lutar, você nunca pode ter no teu coração, nós não, irmãos, nós como crente não, que Deus não pode revigorar aquela pessoa, porque é bíblico. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Nenhum vigor. Aí ele fala: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas olha o que fala o versículo 31, irmãos. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, e caminham e não se fadigam. Então esses aqui são o que esperam no Senhor. Então nós temos que aprender a esperar no Senhor. Temos que esperar no Senhor. Só que para nós esperar no Senhor, tem uma condição na Bíblia. Por que tem uma condição na Bíblia? Porque tem uma doutrina de Cristo. E a gente tem que esperar debaixo da doutrina de Cristo, em obediência. E a gente se entristece, irmãos, porque as pessoas ficam buscando resposta em homem. Eu vou ser sincero com vocês, a gente ouve pregação, a gente vê testemunhos, né? Mas a gente não pode ficar só nisso. A gente tem que buscar confirmação. E Deus fala, irmãos, Deus fala. Eu estava injuriado a respeito de certas questões na Bíblia, porque nós está vendo que tem pessoas dentro da igreja ainda em dúvida, né, com certas questões. E aí eu fui num certo lugar hoje, e na hora de voltar Deus colocou uma pessoa no meu caminho, que é um pastor. Eu dei uma carona para ele.
E no caminho ele estava falando: ô irmão, você está ouvindo, né, essa pregação? Eu falei: eu estou ouvindo, irmão, mas tem umas coisas que não encaixam, irmão. Não encaixa. Ele falou assim: irmão, também não encaixa também comigo. Esses dias eu fui numa igreja e lá teve uma ministração de uma mulher. E ela se titulava como uma bispa. E ela, num certo momento no culto, ela falou que ela estava acima do pastoral. Ele ficou pensando, falou: meu Deus, acima do pastor? Aonde chegou a igreja? Ela falou que quando a pessoa atinge o ministério bispal, ela fica, tá acima. E não é isso que fala a Bíblia, irmãos. Não é isso que fala a Bíblia. Então ele começou a falar e falou: irmão, tem umas questões que a gente fica chateado. Aí ele falou para mim assim: irmão, aonde vai sentar os apóstolos que hoje tem no mundo, espalhado por toda a terra? Porque é bíblico. Então, irmãos, e ele falou algo que eu nunca tinha tentado para isso. Ele falou assim: irmão, os apóstolos já tinha no coração de Deus já um propósito. Eles não foram chamados à toa. Isso brotou no coração de Deus. Então isso é um chamado, irmãos, e as pessoas não entendem e compreendem. E aí, irmãos, eu peguei e vim pensando. Falei: meu Deus, o Senhor confirma mesmo. E aí eu peguei a mensagem que está aqui em Mateus. Quero que você abra a tua Bíblia. Capítulo 19. Para você também não ter dúvida, irmãos. Você não pode sair de dentro da igreja com dúvida. Você não pode deixar o mundo querer colocar coisa na tua mente que não está escrito na palavra, porque infelizmente o mundo entrou dentro da igreja hoje. E nós não podemos arredar. E nós vamos ter que enfrentar essa luta. A igreja do Senhor Jesus tem que enfrentar. Porque a Bíblia fala aqui, ó, no versículo 19, 27. Está escrito assim, ó: então lhe falou Pedro. Pedro, ele foi chamado para ser apóstolo, e Deus também deu para ele, né, o pastoral, cuidar de ovelhas. Ele tinha esse chamado de apóstolo, porque Deus já tinha falado desde o princípio. Porque ó, então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Quando Pedro fala tudo deixamos, irmão, ele deixou tudo. Ele deixou o pai, deixou a mãe, deixou filhos, deixou tudo. Foi seguir Cristo. Se você quer vir junto, vamos embora. Agora, se você não quiser, fique. Ele deixou tudo. E não só ele, como os 12 apóstolos. Então deixaram tudo. Ó, tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? O que vai acontecer com a gente? Jesus então responde a pergunta de Pedro: em verdade, está vendo aqui, irmãos? Porque Deus é a verdade.
Vós, para os 12, digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos. Então, irmãos, são 12 tronos. Mas aí que entra a questão. Tem uns teólogos por este mundo que fala assim: mas o que você fala do apóstolo Paulo? Me explica. São 12 apóstolos que vão sentar no trono. E o apóstolo Paulo, onde ele vai assentar? Aí a Bíblia fala assim, ó: para julgar as 12 tribos de Israel. Então os apóstolos tinham uma missão a cumprir, por Deus, pelo Pai. Porque foi o Pai que constituiu. O Pai preparou para o Filho os 12 apóstolos que vai julgar as 12 tribos de Israel. Mas quem que vai representar os discípulos de Jesus? Aí entra Paulo. Por isso que Paulo é chamado apóstolo. Porque você não faz parte das 12 tribos de Israel. Você faz parte de Cristo. De Cristo. Porque nós não vamos ser julgados. Vai ser julgado as 12 tribos de Israel. Então Paulo entra como um apóstolo dos gentios nessa história. Então, Paulo, ele teve apóstolo de Cristo. E Cristo deu para ele, né, essa missão. Essa missão. Tanto que a Bíblia fala que Pedro, ele vai para os judeus. E Paulo vai para os gentios. Porque um judeu pode se transformar em um discípulo de Jesus. Mas um discípulo de Jesus não pode se transformar num judeu. Não tem como. Porque senão ele está condenado. Porque os judeus vai ser julgado pela lei. E os discípulos estão debaixo da graça. Então os judeus, aqueles que ainda não aceitou Jesus, a Bíblia Sagrada fala que ele vai passar por esse julgamento aqui, ó, pelos 12 apóstolos. Porque foi uma ordenança de Deus. Ordenança de Deus. Então, não adianta, né, os teólogos querer achar, não, mas apostolado é a mesma coisa que evangelizar, e aqui vai. E eu busquei, irmãos, eu fui buscar na internet informação sobre isso, porque a gente não pode ficar em dúvida. E a gente achou um monte de coisa aqui, irmãos. E eu queria compartilhar com a igreja, que está aqui, ó, que fala assim, ó: o significado estrito da palavra apóstolo.
O sentido mais estrito da palavra apóstolo transmite principalmente a ideia de posição nesse sentido. Essa palavra refere-se exclusivamente, tá vendo? É exclusivo. É exclusivo ao grupo dos 12 e a Paulo. Tá vendo? Só os 12 e a Paulo, e a mais ninguém. Ponto. Então eu não sei porque ainda tem muitos ainda que não se arrependeu e pediu perdão a Deus e se colocou na posição de discípulo, de pastor, de presbítero, né? De evangelista, de missionário, de diácono e de obreiro. Então ele tem que achar a posição dele, ele tem que achar o lugar dele. Porque é bíblico. Ele tem que estar onde ele tem que estar, onde Deus colocou ele. Então, aqui, estes homens receberam, do próprio Cristo, a responsabilidade de lançar os fundamentos de sua igreja. Saiba também que foram os 12 discípulos de Jesus. Nesse sentido, o apostolado é um ofício instituído por Cristo, que teve o papel inicial nos primeiros anos da igreja cristã. Os apóstolos foram divinamente, você sabe o que é isso, irmão? Divinamente, Deus do princípio, comissionados e receberam a autoridade necessária para a realização de sua missão. A Bíblia inclusive destaca os requisitos para este apostolado. Um apóstolo deveria ter sido testemunho ocular. Tá vendo? O que é testemunho ocular? Na presença. Aqui lá. De todo o ministério terreno de Cristo. E de sua ressurreição. Tinha que ver. O apostolado tinha que ter o princípio e o fim. Todos eles viram. Tanto que quando Jesus foi a primeira vez, faltava um. Não é isso que fala a Bíblia? Tomé não estava lá. Então todo mundo achou que não, mas se Tomé não estava aqui, então ele não tem parte. Não. Cristo vai de novo e chega lá, quem estava lá? Tomé. E Tomé duvidou. Por que Tomé duvidou? Porque Tomé sabia disso que está escrito aqui. Então ele não podia confirmar com os outros, sendo que a palavra de Deus fala que ele teria que estar oculto ali. Ele também teria que estar ali, no ocular dos olhos dele, né, a presença de Deus. Então, a Bíblia Sagrada fala
um apóstolo deveria ter sido testemunho ocular de todo o ministério terreno de Cristo e de sua ressurreição. Ter sido instruído diretamente por ele, ter sido investido de autoridade e de poder especial para realizar milagres, prodígios e sinais que testemunhavam a legitimidade do evangelho que estava sendo anunciado, e ter recebido a comissão para exercer o apostolado diretamente da parte de Deus. Está vendo? De Deus. Então, irmãos, não tenha dúvida sobre certas questões, porque já foi pregado isso na igreja, e as pessoas continuam buscando no homem, mas o apóstolo tem multidão seguindo ele, irmãos. A Bíblia Sagrada fala que Deus não procura quantidade. Deus não procura quantidade. Deus procura qualidade. Deus quer ver você qualidade, essência dele, essência de Cristo. Paulo fala para nós, né? Ser como ele, como ele é Cristo, como ele é igual, né? Os segmentos do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala sobre isso, que nós temos que seguir o exemplo dele, porque ele também seguiu o exemplo de Cristo. Porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos dou. Então um apóstolo tem essa responsabilidade. Então Paulo, ele é apóstolo de quem? Daqueles que serão salvos pela graça. Porque Paulo vai prestar conta. Como Pedro, como todos os apóstolos, vai estar também sentado no trono, vai julgar as 12 tribos de Israel, né? Paulo também vai chegar na presença de Deus, ele vai ter que dar conta, porque quem aqui teve um chamado como Paulo? Eu não tive, e eu sei que você também não teve. Paulo foi ao terceiro céu, você sabe o que é isso? E viu coisas inefáveis que os olhos humanos não conseguem contemplar. Você entendeu o que ele viu? Ele foi arrebatado ao paraíso. E a Bíblia fala que quem está aqui não pode ir, e quem está lá não pode. Não é isso? Está aqui, a Bíblia fala. E Paulo foi ao paraíso, e ele teve até de a Jesus, e Jesus ensinou para ele o que ele devia fazer. Então, irmãos, é muito sério isso. E aí vem os versículos, Atos 1:15. Não, volta lá, irmão, Mateus capítulo 19, vamos acabar para a gente poder entender. Porque quando a pessoa vir falar com você a respeito disso, se ela tem um apóstolo sobre a vida dela, não é um pastor, você tem como orientar ela. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, o que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele, agora entra nós, entra você, e todo aquele que
tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Viu? Aí entra você. Não fica com medo de perder irmãos, irmã, pai, mãe, filho. Não fica com medo não. Porque é assim. É assim. Quando você vai para Cristo, muitas vezes, pessoas próximo de você, que é irmão, irmãs, né? Filhos, filhas, mulher até, ela se afasta de você, porque ela não quer o mesmo Deus que você serve. Então amém, não fica preocupado. Deus falou aqui, ó, ou mulher, ou filhos ou campos, por causa do meu nome, recebereis muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Então, irmãos, pessoas estudaram muito teologia, isso, mas é bíblico. Está escrito. Como que eu vou querer ser uma coisa, algo que não acabe a mim? Porque foi Deus que fez. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então, vai lá, Coríntios capítulo 15, capítulo 1, versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. Amém? Naqueles dias, levantou-se Pedro, no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era, não é mais. E se acredita, irmãos, que tem pessoas que ainda falam que Judas Iscariote ainda vai estar no meio dos 12, que ele foi chamado, e Deus não pode, aquilo que ele acha que é chamado, não pode ser tirado. Você acredita, irmãos? Aí já não vai ser mais 13, vai aparecer o 14 aí, porque já foi colocado, né,
no lugar de Judas, o sucessor dele. Então, toma muito cuidado, porque quem chamou os 12 apóstolos, primeiro foi Jesus Cristo, e um foi cortado. Então, toma cuidado. Uma vez chamado, não pode, não, olha aí, Judas Iscariote foi cortado dos 12, quem chamou foi Jesus Cristo de Nazaré, o Emanuel. Então cuidado com isso. Então, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era, não é mais, contado entre nós, e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, presta atenção, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Vendo? Está bem claro aqui, irmãos. Começando, teve um começo. Começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunho conosco da sua ressurreição. Então ele tinha que fazer parte, deu do batismo de João até a ida de Cristo. Então por isso que a Bíblia fala aqui, e orando, disseram, então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tens escolhido para preencher. Presta atenção, irmão, acabou, não tem mais vaga, não tem mais vaga para apóstolo, não tem mais vaga, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se extraviou, Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e o lançar em sorte, vinda a sorte recair sobre Matias,
Sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Pronto. Amém, igreja? Vocês entenderam? Então não deixa a dúvida no teu coração, não. Não deixa a dúvida entrar no teu coração, não. Porque realmente esses homens estão carregando, levando multidões, né, pessoas acompanhando o ministério deles, mas está na hora deles se arrependerem, pedir perdão a Deus e se colocar no lugar deles. São pastores para pastorear ovelhas, e Deus fala para eles se colocar no lugar deles essa noite, como pastores, não como sumo pastor. Porque você viu lá no Elio Isaías, tem uma recompensa. Tem uma recompensa para aqueles que obedecem a palavra de Deus, né? E assim tantos outros assuntos, irmãos, que está na Bíblia Sagrada, que nós devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado, irmãos. Porque muitas vezes a pessoa pega um texto e só leva para o lado carnal, né? Mas tem o lado espiritual. E nós estamos aqui querendo viver o lado espiritual. Nós não estamos aqui querendo viver o lado carnal. Então a pessoa muitas vezes não entende. Paulo escreveu sobre o ministério de mulher na igreja. E a irmã fica revoltada porque mas Raquel foi pastora de ovelha, mas Rebeca foi pastora de ovelha, Esther foi rainha. Irmão, tudo com propósito. Rebeca foi pastora de ovelha que era constituído animal, não era homem, não era ser humano, não. Raquel também foi pastora de ovelhas, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Então, Jesus não chamou a mulher para poder estar nesse ministério. E Pedro também não chamou, que foi levantado para poder constituir sobre a face da terra a igreja, porque foram chamados. Ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Ide, e mandou eles ir, eles foram. E foi constituído. E a Bíblia fala que Pedro, Tiago e João, eles são os pilares da igreja, né? Tanto que você vai ver na Bíblia Sagrada, que todas as vezes que Jesus ia orar só, e muitas vezes tinha que chamar ou tinha que entrar em algum lugar, quem entrava com ele? Pedro, Tiago e João. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, né? Filipe era um apóstolo. Filipe foi chamado. Em certo momento, Filipe estava numa cidade, pregando a palavra, e todos foram alcançados. Aquela cidade foi ganhada pelas palavras que Filipe proferiu ali em nome do Senhor Jesus, e batizaram pelas águas. E chegou essa notícia lá em Jerusalém. Chegou lá, ó, Filipe está pregando lá, e uma multidão, um povo lá, uma cidade inteira foi ganhada através da ministração da palavra dele. Então Pedro pega João, fala: vamos lá ver o que Deus está fazendo naquele lugar. E a Bíblia Sagrada fala que
quando eles chegam lá, o povo tinha se arrependido dos pecados, passado pelo batismo das águas, mas havia algo ainda que eles não tinham recebido, que era o batismo do Espírito Santo com fogo. Oh, glória! E a Bíblia fala que os apóstolos, então, orando, veio sobre eles o Espírito Santo, e eles ficaram cheios. Então obedeça, que logo em breve vocês também vai estar cheio. E se você está cheio, você vai ficar mais cheio ainda, porque aquele que obedece, irmão, quero voltar lá em Isaías capítulo 40. Eis que o Senhor, Isaías capítulo 40, versículo 10. Eis que o Senhor, Deus, virá com poder, com que, irmãos? Com poder, e o seu braço, com poder, e o seu braço dominará. E eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Irmãos, a maior recompensa que nós temos que ter, que nós esperamos de Deus, qual que é? É o Espírito Santo, né? Então nós temos que ser prudente, temos que ser obediente, para que nós possamos receber, né, essa recompensa, porque é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Quando você obedece, você recebe recompensa. E a Bíblia fala que o Espírito Santo está aí, ó, querendo, né, fazer esta obra de dentro para fora em nossas vidas, encher nós do poder de Deus. Então busca, irmãos, busque, não dá ouvido a homens não, viu? Qualquer assunto referente à palavra, vai para a Bíblia, pede ajuda para Deus, porque é assim, irmãos, nos últimos dias, a Bíblia fala que muitos seriam chamados e poucos seriam, não é bíblico isso? Muitos estão sendo chamados. Eu creio que essa palavra que está sendo ministrada nessa noite, ela vai muito longe, e eu não tenho medo não, irmãos, porque eu estou fundamentado na Bíblia, é a Bíblia que está falando, né? É a Bíblia que está falando. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, luta pela tua salvação, espera no Senhor, porque as tuas forças serão renovadas. A nossa força vai ser renovada, irmão. Você pensa o quê? Nós estamos aqui, nós olhamos a igreja, e o diabo muitas vezes quer aplaudir, né? Mas não tem como, porque a Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Deus, Ele está presente. O diabo não vai parar esta obra. Amém, igreja? O diabo não vai parar. Ó, todo joelho se dobrará. Esse bairro vai se dobrar. Vai não, igreja? Vai. Esse bairro vai se dobrar. Essas famílias vão se dobrar diante desse Deus que nós servimos. Nós já se dobramos. É isso, irmãos? Nós já se dobramos, porque nós conhecemos o nosso Redentor. O nosso Redentor vive. Não é verdade? Amém, igreja? Deus, Ele está neste lugar. Deus, Ele está neste lugar.
Porque a Bíblia Sagrada fala que aquilo que Deus, né, levanta, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus já escreveu, o diabo não pode apagar. Existe uma história aqui, né? Existe uma história nesse lugar. Muitas vidas já passaram por aqui. Muitas crianças já passaram por aqui. Hoje são adolescentes, hoje são jovens, hoje são pai de família, mãe de família. E a glória da segunda casa será maior do que da? Quem crê nisso, irmãos? Amém. Acredita? Eu estava ali na frente, eu chamei um jovem para ir num culto de jovem que vai ter dia 16. E aí outro jovem estava mais para baixo, chamei ele. Falei, ó, vai lá no culto de jovem que vai ter, né? Chama teu amigo, chama teus amigos. Aí ele falou assim, mas onde vai ser? Eu falei, vai ser lá na sede, né? Na Inés de Fátima, do lado de J. Matriz de Construção, na igreja Fonte das Águas Vivas. Aí ele falou assim, nossa, eu já fui lá quando pequeno, eu já vim aqui quando era pequeno. Então você vê, e tá aí, ó, sentado pelas esquinas, conversando. Podia estar aqui, né? Servindo a Deus, buscando a Deus, se alimentando da palavra, para poder vencer o dia mal. Muitas vezes está lá, né? Fragilizado, né? O inimigo pronto para dar o bote, porque o diabo, a Bíblia fala que ele é como uma, né, a serpente, né? A serpente é assim, ela fica quietinha, quando você passa, ela ó, né? E o inimigo está assim nessas esquinas aí, ó, só esperando uma brecha para poder entrar. Mas nessa noite nós viemos aqui porque Deus, Ele é poderoso para fechar todas as brechas, amém? E o diabo não vai tocar em nós, não vai, em nome do Senhor Jesus. O diabo foi vencido, irmãos. A morte foi vencida. Você tem esta autoridade, esse poder, em nome do Senhor Jesus, para repreender a morte, repreender o diabo, as tentações. Você tem o poder, porque foi dado a todo aquele que crer. Amém? Então vamos ficar de pé. Nós vamos louvar a Deus, agradecer a Deus. Depois vamos, porque Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso, né? Deus é glorioso. Você viu que a palavra de Deus, ela não corta a volta, não tem desvio, ela é reta, né? O caminho do Senhor é reto. E nós não podemos entrar por essas brechas que o inimigo muitas vezes fica esperando, né? O Filho de Deus entrar. E muitas vezes, irmão, quem dirige carro sabe que para andar para frente é fácil, mas para andar para trás é difícil, né? Então, muitas vezes, muitas pessoas estão dando ré, e estão se machucando muito, viu? Por isso que não é fácil. Mas nós cremos que Deus vai direcionar, mesmo ele estando voltando, para que ele possa logo em breve entrar por essas portas aqui, ó, e testemunhar no altar do Senhor, amém? Então fecha teus olhos, levanta tuas mãos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós abençoamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a tua amada igreja, hoje e para todos sempre, e todos digam comigo,
Amém.